Bom dia, meus alunos. Espero que estejam todos bem. Vou fazer agora para vocês um vídeo sobre a herança sexual. Então, a herança sexual, ela é de herança monogênica, ou seja, é herdada por um único gene, tá? Então, ela pode ser do tipo herança ligada ao sexo, essa herança vem da mãe, herança restrita ao sexo, que vem do pai, e a herança influenciada pelo sexo, que os alelos podem vir tanto do pai quanto da mãe. Então, localização dessa herança. Elas estão localizadas onde? Em cromossomos autossomos, nós vamos ter a herança autossômica, né? Que pode vir do pai ou da mãe. E em cromossomos sexuais, então nós vamos ter essa herança ligada ao sexo, só nos cromossomos sexuais. Então, os cromossomos autossomos são aqueles não ligados ao sexo, né? Então, em humanos, no par 23. Então, eles vão trazer o quê? A maior parte do patrimônio genético da espécie. Então, a herança autossômica, toda vez esse negócio insiste em aparecer aqui. A herança autossômica não possui relação com o sexo do indivíduo. Ela ocorre em igual proporção em homens e mulheres. Então, essa herança autossômica, ela é aquela que nós já estudamos, tá? De herança autossômica, que ela pode ser dominante ou recessiva. Então, o gene dominante ou recessivo, que é o que nós já estudamos até agora, tá? Que obedece à primeira lei de Mendel, tá? De dominância e recessividade. O azão, o dominante seria o azão-azão e o recessivo o azinho-azinho. Então, tipos de cromossomos em humanos. Então, nós temos cromossomos autossomos, nós temos 22 pares e nós temos também um par sexual. Então, a mulher tem no par 23. Isso aqui é um cromossomo de um homem, que no par 23 ele é XY, a mulher é XX. Então, vamos ver a herança ligada ao sexo. Então, muitas plantas e animais têm um par especial de cromossomos. No caso nosso humano, é o par 23. Então, fêmeas, né, mulheres, possuem duplo X, XX. E os machos, né, símbolo masculino, XY. Então, o homem tem um X, a mulher tem 2X. Então, as células do corpo humano, né, tem 46 cromossomos. Então, o N igual a 22 e 2N igual a 44. Então, mulher, né, diploide, 2Ns, 44 autossomos, mais um par sexual, sexo homogamético. E nos homens, 44 cromossomos autossomos e um par sexual, XY. Então, sexo heterogamético, porque ele está carregando dois gametas diferentes no par sexual. Então, os padrões dessa herança de genes nesses cromossomos sexuais são diferentes, né, nos genes autossômicos. Então, ocorre essa herança diferente. Ela não obedece à primeira lei de Mendel, nem a segunda, não obedece à lei de Mendel, tá? Então, herança, né, ligada ao sexo. Então, aqui está exemplificando. Nós temos dois cromossomos sexuais aqui, tá? Tá vendo essa parte azulzinha? Então, essa parte azulzinha é a herança parcialmente ligada pelo sexo, ou seja, pode receber tanto do pai quanto da mãe. Já aqui em cima, então, esse vermelhinho aqui do cromossomo X, tá? Que ele é maior do que o cromossomo Y. Ocorre essa herança, genes de herança ligada ao sexo, tá? Que é herdado da mãe, só da mãe. E aqui no Y, representado por esse amarelinho, são os genes de herança restrita ao sexo. Por que restrita? Porque a mulher não tem Y. Será doenças, por exemplo, herdadas só do pai, porque só o pai tem um Y. Então, por isso que é restrita ao sexo. Então, vai ser herdada só do pai. Então, aqui nós temos o cromossomo humano, tá? 46 cromossomos, 44 autossomos, mais dois pares homólogos, ou seja, sexuais, duas células sexuais, XX para as mulheres e XY para os homens. Eles são de tamanhos diferentes, tá? O exemplo 1, 2, 3. Então, 22 autossomos e um par sexual que eu coloquei aqui fechadinho pelo amarelinho. Então, a fêmea tem a mulher, ela carrega 2X e o X é maior que o Y. Por quê? Porque a mulher é que carrega, né, no seu cromossomo X os genes para a menstruação,
os genes para a gestação e os genes para a amamentação. Então, devido a isso, o cromossomo X é o tamanho maior em relação ao Y. Então, herança ligada ao sexo, de novo, sistema XY. Então, essas células são o quê? Haploides, tá? Então, em seres humanos, nós somos, né, indivíduos diploides. E durante a meiose, o que acontece? Uma célula mãe, diploide, 2N, ela vai originar 4 células haploides no final da meiose. Então, vai ocorrer 2 divisões sucessivas. Uma divisão aqui, a primeira reducional, aqui, ó, a primeira, onde vai ocorrer o que? A separação dos cromossomos homólogos, tá? Isso na anáfase 1. A segunda divisão é a divisão equacional. Na divisão equacional, né, 2, é onde ocorre o que? A separação das cromátides irmãs, aqui. Então, isso vai acontecer na anáfase 2. Então, uma célula 2N vai originar no final da meiose 4 células haploides N. Então, né, nós temos, na mulher vai se dividir em 2x, ou seja, óvulos, e no homem vai se separar o que? Em espermatozoides, que quando eles se unem, vão formar o zigoto. Eu coloquei aqui para vocês entenderem direitinho. Então, na anáfase 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Um exemplo de uma célula heterozigoto, tá? Indivíduo heterozigoto, azão, azinho. Então, na primeira divisão, os cromossomos vão se separar e vão formar o quê? 2 azão, azão e outra célula azinho, azinho, tá? Vai separar. E aí, na segunda divisão, onde ocorre a divisão das cromátides, vai ficar uma célula azão, outra azinho, outra azinho, tá? Porque era heterozigoto. Se fosse uma célula aqui em cima, a célula mãe, azão, azão, aqui ia ficar azão, 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 e no final 4 células azão. E se fosse um zigoto recessivo, da mesma forma, no final iria ficar 4 células azinho. Então, a herança ligada ao sexo, o exemplo de doenças é o daltonismo e a hemofilia. Então, são genes de herança ligada ao sexo, ou seja, ligada ao X, e eles são herdados apenas da mãe, tá? A herança parcialmente ligada ao sexo é a calvície. Então, a calvície pode ser herdada da mãe ou do pai. E no caso de genes de herança restrita ao sexo, que nós veremos depois os exemplos, ela vai ser herdada apenas do pai. Então, as diferenças aqui desses genes. Genes de herança ligada ao sexo, nós vamos ter, né, ligada só ao X, tá? Vai receber só da mãe. Genes de herança restrita ao sexo, é restrita, vai herdar onde? Do Y, tá? Do Y do pai. Então, vai ser doenças herdadas apenas do pai. E os genes de herança parcialmente ligada ao sexo, então ela está vindo lá da dominância e recessividade do azão azinho, tá? Então vai ser a herança autossômicas, tá? Dos outros cromossomos, dos 22 pares de homólogos. Então os sexuais apenas aqui em cima, ligado ao sexo ou restrito ao sexo. Então vamos ver o exemplo do daltonismo. Daltonismo é a incapacidade, né, de diferenciar as cores. Então, uma pessoa daltônica, ele não diferencia o verde do vermelho, ele vê tudo verde, tá? Então, esse problema é com as cores primárias, amarelo, azul e verde. Então, o gene está no cromossomo X. Então, a anomalia visual recessiva é que o indivíduo tem deficiência na distinção de cores primárias. Então, nós vamos ter, então, nos homens, basta um gene recessivo, basta um, porque ele só tem o quê? Um X. Então, se ele tiver um gene recessivo, então a anomalia é recessiva, ele já vai ser daltônico. A mulher precisa de dose dupla, de 2, tá? 2X carregando a anomalia, um vindo, tá, da mãe. Então, aqui o exemplo. Então, homens daltônicos, a maioria, né, são homens, 8% tem o gene XDzinho, tá? Esse é o que carrega esse Dzinho, o daltonismo, tá? O gene que carrega essa deficiência.
visual. As mulheres, a menor quantidade, 0,64%, porque elas precisam ter 2. Então, aqui, ó, a mulher daltônica precisa ter os 2x carregando esse gene do daltonismo. Se ela tiver só um, tá? Ela não vai apresentar. Por exemplo, aqui, ela pegou um do pai e um da mãe, tá? Então, ela vai ser normal. Para que ela seja, ela precisa carregar os 2. Por isso que é da mãe. Que mesmo se o pai tenha, se o pai for daltônico, se a mãe não for, a filha não será, tá? A filha ou o filho não será, porque precisa de 2. A mulher precisa dos 2 desenhos aqui, nos 2x carregando o gene para que ela seja daltônica. O homem não, ele é hemizigoto. O M quer dizer metade, tá? Eu coloquei aqui hemizigoto, genes do sexo masculino, sempre em dose simples, tá? Apenas um, hemizigoto de metade. Só um X, ele já será daltônico. Por isso que a maioria dos homens, né, apresentam essa anomalia visual do daltonismo. Então, o que é o caráter, tá? Caráter é o daltônico. Fenótipo, pode ser fenótipo não daltônico ou daltônico. E os alelos? O que são os alelos? Os alelos é isso aqui, ó, o XDzão, XDzinho, tá? Que aqui é um homozigoto normal. Então, como ele é recessivo, ele tá no Dzinho recessivo, Dzinho minúsculo, tá? E aqui a mulher daltônica tem que carregar 2. O homem, para ser daltônica, basta um. Se ele tiver um com o gene, ele já vai apresentar. Então, as mulheres são daltônicas, são homozigotas recessivas. Os 2... o mouse desaparece. Os 2 Dzinhos. Então, exemplo aqui, então as pessoas daltônicas, seja homem ou seja mulher, eles, por exemplo, no sinal, eles não vão saber quando que o sinal tá vermelho ou não, tá? Ele não vai enxergar esse vermelho aqui, para ele vai estar tudo igual. O exemplo da planta, tá? A planta com os frutos em vermelho, ele vai visualizar assim, ó, tudo verdinho. E no próximo vídeo nós vamos ver sobre a hemofilia. Bons estudos a todos.